Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Vanessa Gonçalves, psicóloga clínica, analista haitiana e arte-terapeuta. E eu venho hoje no programa Filosofé, Papo Cabeça com Café, falar com vocês nesse quadro que é Prosas da Psicologia, sobre os nossos sentimentos, emoções, sensações, percepções, comportamentos e social. A gente vai olhar hoje para alguns aspectos do tema que é fé, que é esse tema de maio, e a gente vai entender um pouquinho por onde que passa, por quais dimensões essa questão da fé. Se a gente for olhar fé sobre ponto de vista espiritual, energético, emocional, comportamental e social, a gente vai ter uma série de abordagens diferentes, né, sobre isso. E a gente pode refletir um pouco sobre a fé sob o ponto de vista das nossas crenças emocionais, sejam elas crenças que te coloquem mais potente para algo que você deseja fazer e busque isso de uma maneira mais consistente, coerente, e sob o ponto de vista das nossas crenças limitantes, que são aquelas que nos bloqueiam daquilo que a gente deseja e pretende realizar. Então, se a gente for parar para refletir, né, o que seriam as crenças limitantes, que seria essa fé que nos embota, que nos tira a qualidade de movimento, de ação sobre algo que a gente deseja, sobre algo que a gente queira manifestar no mundo e queira se expandir e realizar. Essas crenças limitantes, na verdade, elas são baseadas em traumas, né? Algo que nos mobilizou de uma maneira complicada, difícil, que a gente não cuidou, a gente não digeriu, não tratou, e que a gente vai seguindo o caminho sem olhar para isso, vai virando aquela sombra, algo que está por trás de nós ali, né, o tempo todo, nos atrapalhando, nos dificultando, e que a gente não percebe isso como uma dificuldade, como algo que nos atrasa, né, no sentido da nossa evolução. Então, quando a gente olha para essas crenças limitantes, né, pode ser, por exemplo, alguma coisa que a gente tenha muito medo, né? Tenho muito medo de avião, tenho muito medo de voar. E aí você tem um desejo, por exemplo, um sonho, né? A tua fé está te levando para que você tenha uma grande oportunidade numa empresa multinacional, super bacana, que você sempre quis trabalhar. E aí, por exemplo, né? A crença limitante de voar, por exemplo, de pegar um avião e ir para outro estado, te impede de uma oportunidade que você recebe de um lugar que não é no lugar que você vive, que você teria que pegar avião constantemente, né? Que você teria que estar disponível para viagens, né? Então, esse, por exemplo, seria um exemplo, né? Um fator aí, uma historinha sobre algo que dificultaria essas oportunidades por uma fé que é cega, né? Por uma fé que é limitante, por uma fé que é manifestada no medo, né? E não no desejo. Porque, no fundo mesmo, né, o que vai definir essa fé como algo libertador ou algo aprisionador é o para onde ela se direciona. Se a fé se direciona para o seu desejo, para aquilo que você quer conquistar, para aquilo que você quer manifestar, né? Por exemplo, eu acredito muito que isso vai dar certo, né? Eu acredito muito nesse sonho, nesse investimento. Então você vai investe um dinheiro, né, num desses investimentos aí, né? Vou investir meu dinheiro no tesouro e vai dar muito certo. Claro, você tem que estudar, né? Você tem que ter uma percepção disso, mas você vai ali, né, de uma maneira onde você acredita no seu sonho, acredita no seu desejo, porque também não adianta você estudar, se preparar, né, buscar conquistar coisas e não acreditar em nada do que você faz. Então você investe em algo que você não acredita, que você nem você mesmo, né, acredita que você vai conseguir conquistar. Né? É como se você fizesse, a fé, né, é como se você fizesse uma aposta na vida, uma aposta num desejo. E você precisa, de alguma maneira, ter coerência com as suas posturas diante disso. Então, é quando você investe num sonho, investe num desejo, investe na sua carreira, investe num relacionamento, investe na sua vida, na sua família, no seu autocuidado, mas de uma maneira onde você, de fato, está fazendo coisas ao redor que façam sentido, tenham conversa, né, com aquela situação de interesse, né? Por exemplo, se você tem muita fé que você vai conseguir chegar no peso ideal que você deseja, né?
Então, tudo bem, né? Primeiro você precisa acreditar nisso. Também não adianta você dizer assim, não tem mais jeito, né? Não vou conseguir chegar no peso que eu quero, não vou conseguir entrar naquela roupa que eu queria. Enfim, não adianta você se posicionar dessa maneira e, de alguma maneira, você não vai buscar nada com essa falta de fé, né? Com essa falta de crença em si mesmo, né? E naquilo que você quer manifestar. Então, o primeiro ponto é acreditar naquilo que você está buscando, naquilo que você está desejando. Então, você tem que ter fé em você, né? E no que você deseja. E aí, junto a isso, você vai se exercitar, você vai ter uma alimentação coerente, um plano alimentar adequado, você vai fazer movimentos internos também de força, né, de disciplina, de organização, você vai fazer coisas que estejam coerentes com isso e não vai tomar atitudes que não estejam coerentes com isso. Então, tudo isso vai estar fazendo com que aquele desejo, né, com aquela sua fé, se manifeste, se expresse no mundo através do seu corpo, né, através da saúde física que você vai querer manifestar. Então, esse é um ponto, né, onde você tem a fé, tem a crença naquilo que você deseja, a partir de algo que você queria manifestar, e você vai fazendo situações e criando recursos, gerando instrumentos, ferramentas internas para que você possa alcançar o seu objeto de desejo, alcançar aquilo que você desejou e manifestou através das suas ações coerentes com a sua fé, né? Então, quando a gente tem as nossas crenças limitantes, primeiro a gente precisa tratar elas, né? Cuidar disso em processos terapêuticos, em terapias que possam nos ajudar emocionalmente, energeticamente, fisicamente, até espiritualmente, né? Recursos que possam ativar esses lugares dentro da gente para que a gente possa seguir, né? Não ignorando isso, mas seguir para além disso, né? E com isso, né? Porque assim, alguns traumas que a gente não vai simplesmente superar e aí tô bem, né? Não é bem assim, né? É como se você, em algumas situações, precisasse estar vigilante, estar atento, para que você não caia nos mesmos vícios ou nas mesmas compulsões, nos mesmos erros que você caía em outros momentos, né? Como se você tivesse sempre aquele alerta, né, para aqueles pontos fracos que a gente já sabe que algumas situações são alguns gatilhos para a gente de manifestar essas crenças limitantes, essas dificuldades. Então, é como se a gente tivesse essa atenção. Por isso que é importante a gente estar presente, a gente estar aqui, né? Porque quando você está presente, quando você está prestando atenção em você, quando você está em casa, né, se habitando, né, na sua casa-corpo, você consegue ter essa percepção daquilo que está fugindo de você, assim, né? Daquilo que está saindo da sua conexão. Que não é perder o controle, né? Mas é perder o contato. É perder de você quem você é, o que você quer, aquilo que você está buscando e a sua fé, né? Em você mesmo, né? Em acreditar em você, confiar em você, para que você possa mostrar aquilo que você veio fazer, né? É como se você estivesse mostrando aqui veio, mostrando, manifestando, né? Expressando o seu ser no mundo da melhor forma, na sua melhor versão, né? Com muita qualidade, com coerência e com sentido, certo? Então, essa é a reflexão que nós temos para hoje, nas nossas prosas da psicologia. Até o próximo programa. Beijo para você.